Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um de nós e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. A proposta que nos fizeram para conversarmos agora pela manhã, a lei da vida. E falar de lei da vida, falar de vida, primeiro nós precisamos falar um pouco do Senhor da vida, que é Deus. Porque a vida nos foi conferida por Ele, Ele nos deu a nossa vida sob medida, cada um de nós temos a vida que precisamos, e esse Senhor da vida colocou leis para reger o rumo da própria vida, para que na vida nós dessemos rumos para nossa própria existência. E esse Senhor da vida, Deus, Ele sempre foi o mesmo. Mas o passar dos tempos foi fazendo com que as pessoas, a partir dos seus próprios conceitos, fossem definindo Deus. A tal ponto que um materialista chamado Feuerbach, num livro que ele escreveu no século XVIII, chamado A Essência do Cristianismo, esse materialista ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança. Pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Essa foi a fala de Feuerbach. E de certa forma é assim. Porque como nós não conseguimos nos elevar a Deus, nós tentamos reduzi-lo a nós. E tudo que falamos de Deus, falamos com os nossos conceitos reduzidos, com os nossos conceitos ainda carecentes de evolução. Então, nós tivemos essa figura do Senhor da vida apresentada para a estrutura judaico, hoje judaico-cristã, apresentada lá atrás por Moisés, como sendo um Deus vingativo, como sendo um Deus justiceiro, como sendo um Deus exclusivista, um Deus que criou todas as pessoas, mas escolheu um povo só para ele. Somente um era dele, os demais não. Um Deus de certa forma imperfeito, inconstante, porque criou tudo e quando criou disse, e era bom, principalmente os seres humanos, disse, e vendo Deus que era bom, disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas depois resolveu voltar atrás e destruiu a humanidade num dilúvio, resgatando uma família. Essa era a visão mosaica. É a forma humana de trazer Deus com os próprios conceitos humanos. Como que, não numa forma construtivista, mas como que, partindo do conhecido para o desconhecido. E o conhecido eram as paixões humanas, então Deus tinha paixões. Como vemos no capítulo 20 do livro Êxodo, do Velho Testamento. Abrindo, por assim dizer, a parte humana do decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, zeloso. Que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Essa não era a visão de Deus, era a visão que se tinha, que os homens tinham sobre Deus, partindo das suas próprias visões. Então era aquele Deus que vingava. Passam-se os séculos, e Jesus nos traz uma outra ideia para o Criador. O mesmo Deus. Mas aquele Deus agora conceituado por alguém que não o reduzia, mas alguém que já havia se elevado à condição de entendê-lo. E Jesus então dizia, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade. Então Jesus já traz uma outra figura. Não era mais o Deus justiceiro, era o Deus misericordioso, era o Deus bondoso, era o Deus que ele, Jesus, chamava-o por Pai, chamava-o por Abba, Abba, papai. A palavra Abba não é o pai, o monossílabo. Abba significa papai, a forma carinhosa. Assim ele tratava a Deus, mostrando-nos então que não era aquele Deus personalista, era aquele Deus que Jesus o simbolizava, como bem dito aqui pelo Joaquim, aquele Deus que Jesus dizia que nenhuma ovelha do seu rebanho ficaria perdida, porque não era mais o Deus de um povo, mas de todos. E era o Pai que cuidava de todos os seres. Passam-se os séculos. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente sobre o Criador. E ali Kardec propõe uma pergunta, dizendo ou perguntando: que é Deus? Uma pergunta filosófica, uma pergunta que faz parte da estrutura chamada teodiceia da filosofia. Estudos da natureza de Deus, busca da causa primeira, que é o significado da própria filosofia, a busca da causa primeira, da causa causal. Daí esse elemento filosófico tão forte na doutrina espírita, um dos seus elementos básicos, um dos seus elementos tríplices. E aí a pergunta já denota um conceito bem mais amplo para o entendimento de Deus. Porque a pergunta não tem o artigo definido. Não se perguntou o que é Deus. Perguntou-se que é Deus. Não há o artigo definido. Porque Deus é o infinito. Ele não é limitado. Não há como defini-lo num artigo definido, porque Deus é mais. E não é quem, porque também não se perguntou quem é Deus. Porque quem é a visão antropomórfica que se deu a Deus? Aquele senhor de barbas longas, brancas, cabelos brancos, aquele Deus antropomórfico de Michelangelo, embora barbas longas, brancas, cabelos brancos, idoso, mas Michelangelo o pinta como corpulento, fitness, na Capela Sistina. Então, ao perguntar o que, está tirando o quem, porque Deus não pode ser quem, não é limitado, não é um ser limitado, não é um ser que se reveste de uma matéria, é o que, mas o que sem o artigo, que é Deus. E a pergunta nesse nível trouxe a resposta no mesmo nível. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Como se dissesse à filosofia: aqui está a causa primeira. Porque afinal o objeto da filosofia, não a etimologia, o objeto da filosofia é a busca da causa primeira. É isso que se busca no raciocínio filosófico. E os espíritos disseram então para a filosofia: fica tranquilo, já encontrou a causa primeira. Deus, causa primária de todas as coisas. E a inteligência suprema do universo. Se é a causa primária de todas as coisas, tudo dele deriva. Tudo que existe, como o Espírito, desculpe-me, quando o evangelista, Espírito também, estava encarnado à época, o evangelista João escreveu no seu evangelho, no primeiro capítulo, sobre o verbo, o Logos, e ele escreve: tudo que foi feito por causa do verbo. Tudo que foi feito por causa do verbo.
E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, dizia ele. Quando ele escreveu tudo que foi feito por causa do verbo, ele nos remeteu ao Gênesis bíblico, capítulo 1, que fala da parábola da criação. E toda a criação material foi precedida de uma expressão. E Deus disse: haja luz. Na tradução latina, faça-se a luz. E Deus disse: separe as águas do céu e da terra. E Deus disse: cresça a planta, que cresça a árvore que dê semente, a árvore que dê fruto. E Deus disse: surjam os animais. E Deus disse: façamos o homem, e assim vai. Toda a criação foi feita pela palavra, no simbolismo da parábola. E Deus disse. Por isso João foi dizer: tudo que foi feito pelo verbo, por causa do verbo. Porque tudo que se vem do Criador, de Deus. Como a nos dizer que a palavra tem o elemento criativo, não destrutivo. Que a palavra deve ser usada para erguimento, criação, não destruição. Porque é o Logos, o verbo. Então essa causa causal, tudo deriva dele, tudo sai de Deus. Mas essa causa causal também é a inteligência. Mostrando-nos que tudo que Deus criou com a inteligência. Tem uma inteligência por trás de tudo. Uma inteligência que rege tudo. E quando falamos da lei, a lei foi criada por Deus, carregada com a inteligência. As leis de Deus são inteligentes. São perfeitas. Como a resposta muito filosófica, no desdobramento das 13 questões, as 13 primeiras questões do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta na questão número 10, pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E os Espíritos responderam, não. Não porque é proibido, não. Disseram não, pois é um sentido que lhes falta. Não que não possamos buscar entender, mas nós não entenderemos, porque nos falta a condição evolutiva para tanto. Falta-nos a condição para entender Deus. E qual é essa condição? É a questão seguinte: um dia o homem verá Deus? E os Espíritos respondem, quando não mais obscurecido pela matéria, e pela sua perfeição, o homem verá e compreenderá Deus. Não faço a mínima ideia de quando vai ser isso. Só sei que é quando não mais obscurecido pela matéria e pela nossa perfeição. Então fica no quando, na imprecisão da data, mas na precisão do fato. Porque na estrutura velho e neotestamentárias não se colocam datas, não se colocam cronologias. Para explicar eventos futuros, usa-se um pronome denotativo, naqueles tempos, naqueles dias. Sempre é assim. Não há uma definição de data, porque nada é cronológico, tudo é consciencial, tudo é momento de comportamento e sentimento. Então sempre utiliza-se naqueles dias. Como vemos no profeta Joel, capítulo 2 do seu livro, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Naqueles dias. Quando? Naqueles dias. E Jesus diz isso com precisão no versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quando ele diz, quando e onde essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Porque o Pai é o único que é onisciente. Então o quando, não saberemos. Mas que
Um dia compreenderemos e veremos, sim. E essa questão leva Kardec a fazer uma seguinte indagação. Já que não podemos entender a natureza íntima de Deus, que ainda não podemos entender a natureza íntima de Deus, se nós poderíamos, é a questão número 13, compreender os atributos sem os quais Deus não seria Deus. E propõe aos espíritos, ao dizermos que Deus é eterno, único, infinito, onisciente, soberanamente justo e bom, imutável, estamos dando as características de Deus. Os espíritos respondem de uma forma educada, eles são muito educados, mas eles são também contundentes, estilo Emmanuel. Pobreza de linguagem. Credes abarcar tudo com vossas próprias definições. Ou seja, desce daí, vocês estão achando que estão muito alto. Mas, do vosso ponto de vista, podereis fazer uma tenra ideia. Espírito superior é tudo assim, esse nível, né? Dá aquela resposta educada e a gente agradece e, na verdade, puxar a orelha da gente. E a gente agradece. Chamam a gente até de tolo e a gente agradece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se diz assim, é sempre uma virtude, um espírito amigo, ele não se identificou, talvez porque ele puxou a orelha demais, não vou dar meu nome. É sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar mais tolo. Quer dizer, calado a gente é tolo. Calado já é tolo, o outro resolveu falar mais tolo. E a gente fala, não, mas que lição bonita, né? Falou, está te chamando de tolo. Eu falei, pois é. Essa é a ideia. E aí então, temos os atributos da divindade, nessa questão número 13. E dentre esses atributos, 3, nós utilizaremos para entender a lei de Deus. Eterno é um atributo. Deus não tem começo, não tem fim. Ele é eterno. A eternidade não tem começo, não tem fim. Deus é imutável. Ele não se muda, porque ele já é o perfeito. E Deus é soberanamente justo e bom. Essas 3 virtudes, ou melhor, esses 3 atributos, são os elementos que também norteiam as leis de Deus. As leis de Deus são eternas. As leis de Deus são imutáveis. E as leis de Deus são soberanas, justas e para o bem. Nenhuma lei de Deus é para prejuízo de qualquer ser. É sempre para o benefício de qualquer ser. As leis de Deus sempre são leis para o bem, o bem-estar, o bem crescer, o bem evoluir. As leis de Deus não são punitivas, não são coercitivas. As leis de Deus são educativas, orientativas, norteadoras. E trazem essa característica. Quando assim, então, Kardec resolve analisar, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já começa nos dizendo, quando vai analisar a figura, a estrutura reveladora chamada Moisés, ele diz que Moisés nos traz 2 leis. A lei divina e a lei humana. E nos diz que a lei humana é perecível, que a lei humana é circunstancial, que a lei humana, ela se muda com o tempo, com o passar da sociedade, de maneira tal que o que era permitido em uma era pode não sê-lo em outra, o que era proibido em uma pode não sê-lo em outra, porque a lei caminha segundo a própria consciência coletiva. A lei reflete o nível da consciência coletiva, o que Ferdinand de Lassalle chamava de fatores reais de poder, quando ele estudava o que é a Constituição. Fatores reais de poder determinam as mudanças. E os fatores reais de poder nem sempre são elementos evolutivos. Podem ser estagnados.
E aí temos legislações que se estagnam. E assim diz Kardec, a lei humana contida em Moisés. E qual o caráter para definir o que seria lei divina e lei humana em Moisés? A transitoriedade. Todas as leis que passaram por processos transitórios não são divinas, porque as leis divinas são imutáveis. E as leis divinas, então, perenes, justas, soberanas, para o bem. Então ali também encontramos na estrutura mosaica leis divinas, que não se modificam, mesmo que leis humanas tratem diferentemente o que a lei divina trata, a lei divina nunca será subrogada, abrogada que seja, por uma lei humana. Nós temos no Decálogo, capítulo 20 do Êxodo, o rol das leis divinas, que mesmo que o tempo transcorra, elas não se modificam. Não matarás. Mesmo que tenhamos uma lei que diga, pode matar, alguém sairá triste nessa história, porque alguém ama aquele que for morto. Não furtarás. Mesmo que uma lei humana diga, pode furtar, aquele que for sujeito do furto ficará triste, mesmo que a lei permita, mas a tristeza permanecerá. Então nunca o furtar será bom, nunca o matar será bom. Pode ser até permitido, mas não pode ser bom. Então não vai mudar a essência da lei de Deus. Por isso dizia Kardec, perenidade. E na própria estrutura mosaica nós temos a contradição. Porque da mesma forma que temos no Decálogo, não matarás, nós temos na estrutura do Levítico, dizendo da pena de talião. Se um irmão matar o outro, matai o irmão também. Olho por olho, osso por osso, coluna por coluna, dente por dente. Uma cópia da estrutura de Hammurabi. Mas é a pena de talião, tal e qual. Se roubar, você pode roubar também. Se te furtou, você pode ir lá buscar o bem. E ao mesmo tempo temos lá dizendo, não furtarás, não matarás. E assim, diversas outras estruturas que formam o Decálogo. Esse é o caráter da lei divina. Esse é o caráter da lei da vida. E dissemos que elas são, a lei é, soberanamente justa e boa, porque Deus é soberanamente justo e bom, e dele só deriva aquilo que os seus atributos estabelecem. E assim entendemos o que foi muito bem dito aqui pelo Joaquim, a questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é composto por 4 livros. O livro primeiro, das causas primeiras, que vai da questão número 1 até a questão 76. O livro segundo, do mundo espiritual, ou do mundo espírita, que vai da questão 70 até 75, vai da questão 76 até a questão 613. O livro quarto, que vai da questão 920 até a última, 1019, que fala das penas e consolações dos futuros. E o livro terceiro, que justamente fala das leis morais, que vai da questão 614 a 919. As leis morais. E esse livro é aberto justamente com a questão 614, que se pergunta o que se entende por lei natural. E essa pergunta ela é válida e cabível, porque a época kardeciana, segunda metade do século XIX, ainda se vivia sob a estrutura de uma lei do século XVI, de uma ideia do século XVI, o racionalismo cartesiano, que trabalhava a estrutura das leis físicas e dizendo que o mundo era governado pelas leis físicas. E isso se chamava fisiocracia. Governo das leis, governado pelas leis da natureza física.
E essas leis, lei da gravidade, lei de ação e reação, e essas leis todas da estrutura da física, eram chamadas de leis naturais. E quando Kardec abre o livro terceiro, Leis Morais, na pergunta ele coloca no rol das leis naturais as próprias leis morais. As leis naturais advêm de Deus. E se ele coloca a pergunta o que se entende por lei natural, abrindo justamente o capítulo das leis morais, é porque ele coloca as leis morais no rol das leis naturais. E as leis naturais sendo criadas por Deus, as leis morais também seriam criadas por Deus. E aquela estrutura didática, não limitativa, mas didática, que Kardec coloca para as leis morais, lei de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, lei da reprodução, da conservação, da destruição, de liberdade, de igualdade, de justiça, amor, caridade, a estrutura de leis que ele trabalha, é para dizer, advém de Deus. Mas o interessante foi a resposta que os Espíritos deram. Quando perguntou-se então o que se entende por lei natural, eles responderam, é a lei de Deus, ponto. Única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. É uma resposta que demandaria tempos para entendermos. É a lei de Deus, ponto, veio de Deus. Então ela é justa, ela é imutável, ela é perene, ela é boa, ela é soberana. E disseram, única e verdadeira. Única e verdadeira. Não tem outra? E se tivesse outra, seria mentirosa. Única e verdadeira. Mas para essa finalidade, qual a finalidade então da lei natural? Qual a finalidade da lei de Deus? A felicidade do homem. Homem, ser humano. À época utilizava essa expressão homem. Veja, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, todas as leis de Deus só têm um fito, só têm um objetivo. Qual? A nossa felicidade. Toda a estrutura só tem um objetivo. A nossa felicidade. Felicidade é algo divino. Felicidade é algo que está em nós, que nós não buscamos fora. Por isso não conseguimos a felicidade quando queremos construí-la em cima de pessoas, em cima de coisas. Porque a felicidade, e eu desconfio que Almir Sater e Renato Teixeira leram essa questão, porque eles escreveram, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Felicidade é algo interior, nunca exterior. Felicidade é ser, exterior é alegria, é ter. Passa, mas não tira a felicidade. Então veja, porque é da lei de Deus, a felicidade. E ela indica o que nós devemos ou não devemos fazer. Ela não diz, a resposta não diz o que nós podemos ou não podemos. É o que nós devemos ou não devemos. A estrutura da lei de Deus é conveniente ou não conveniente. Não é proibido. Aí entendemos que por antecipação, Paulo de Tarso deve ter lido isso. Porque ele escreveu isso na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Isso é aquela frase que as mães falam para a gente quando é criança. Poder pode, mas não deve. Mas a mãe tem o poder coercitivo, que é o título da música do Roberto Carlos, Côncavo e Convexo. É a mão côncava na nádega convexa. E dá essa estrutura. Aí a gente entende o que é o não deve. Mas Deus não tem essa estrutura. Ele só diz não deve. Ou seja, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E depois deixa uma outra explicação. E o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Por que ele é infeliz?
porque se afastou da lei. E a lei é para quê? Para felicidade. Se eu me afasto da lei, eu estou fazendo o quê? Negando a felicidade. O que significa o prefixo in? Negação. Eles não colocaram, o homem só é triste. Não, o homem é infeliz. Ou seja, o homem nega a felicidade ao afastar-se de Deus. Aproximou-se de Deus, volta à estrutura de felicidade. Volta o entendimento da felicidade. Isso é a lei natural. Essa é a lei que rege a vida, advém de Deus. E na questão seguinte, a 615, pergunta-se, a lei de Deus é eterna? Se Deus é eterno, a lei de Deus é eterna. E os Espíritos respondem um pouco mais. Vão numa forma que a gente chama lá na estrutura extrapetita. Foi além do pedido. Porque perguntou-se se a lei era eterna. E a resposta foi, eterna e imutável, tal qual o próprio Deus. Ponto. Ela é eterna e imutável. Ela, a lei, não muda. Mantém a estabilidade universal. Sejam elas leis físicas, sejam elas leis morais. Eterna e imutável, tal qual o Criador. E toda lei tem um objeto. Tem lá uma ementa para dizer do que ela vai tratar. E qual é o objeto da lei de Deus? Joaquim também disse isso aqui mais cedo. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Há espíritos que foram originalmente criados para o bem e outros para o mal? É a pergunta. E a resposta foi, todos foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido estrito da palavra, não sabedores, porque eles explicam lá na frente, eles dizem, simples e ignorantes, vírgula, ou seja, vírgula, sem saber. Para não ter dúvida de alguém que no futuro, já pensar, no futuro a palavra ignorante vai ser usada pejorativamente. Então já vou explicar esse negócio aqui, disseram lá. Veja, simples e ignorantes, não sabendo das coisas. E não saber das coisas é a chave para aprender as coisas. Porque se eu já soubesse, nada mais teria que aprender. E quanto mais aprendemos, mais nós queremos aprender, porque mais nós sabemos que não sabemos o necessário, o suficiente. Estrutura socrática. Então está lá, todos foram criados simples e ignorantes. Na questão 116, foi perguntado então, haverá espíritos que permanecerão eternamente nas camadas inferiores? E eles respondem, não. Ponto. Não põe vírgula não, porque é o não. Todos, respondem agora, todos chegarão à perfeição. Somos criados simples e ignorantes, todos chegaremos à perfeição. Qual é então o objeto da lei? A evolução. Só tem um propósito, a lei de Deus. A evolução. Tudo fazer para que nós evoluamos. Tudo a lei vai fazer para que nós cresçamos. Para que nós progridamos. Esse é o único objeto da lei. Todos os outros elementos são para conduzir a isso. A evolução. É o único determinismo de Deus. É o único determinismo. Querendo ou não, vamos ser levados ao processo evolutivo. E depois, obviamente, querendo, vamos evoluir. Não querendo, vamos ficar na fila. Até querer. E vai evoluir. Mas não vai ficar nunca sem evolução. Porque é o objeto da lei. E Deus é onipotente. Suas leis são onipotentes. Tudo que ele tem de atributo, suas leis têm de características e de forças normativas, vamos dizer assim. Qual é a força normativa das leis de Deus?
os atributos do próprio Deus. São eternas, imutáveis, infinitas, soberanamente justas e boas, e assim vai. E qual a metodologia, então? Já que a evolução é objeto da lei de Deus, qual é o elemento dessas leis, então, que vão nos permitir o processo evolutivo? E aí dissemos um deles ontem, a questão 132, que foi dita aqui pelo Joaquim. Qual a finalidade eu disse ontem, você já sabe, qual a pergunta? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Em outras palavras, por que tem que entrar na carne? Ponto. É o aspecto, disse ontem, qualitativo da lei. É o processo, é o meio pelo qual. Então, entrar na carne é uma necessidade nossa. Como vemos no capítulo 4, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de São Luís, em que ele diz que é necessário ao espírito passar pela carne para, por meio de uma ação material, contribuir com os propósitos estabelecidos para a sua própria evolução. Veja a mensagem de São Luís, item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário passar pela experiência material para o processo evolutivo, para contribuir. E diz aliás, São Luís, que esse contribuir para os desígnios, os propósitos, serve para desenvolver a nossa própria inteligência. Eles dizem, é por meio de uma ação material. Então é preciso o processo encarnatório. O processo encarnatório é o meio pelo qual o objeto da lei de Deus se manifesta, ou pode ser exercido. E aí na questão 166 do Livro dos Espíritos, considerando a encarnação sendo o elemento evolutivo, dissemos ontem, a questão 230 explica que o espírito também evolui no mundo espiritual, mas a questão 230 diz, evolui em conhecimento segundo a sua vontade, mas ela coloca uma conjunção adversativa, dizendo, porém, só o contato com a matéria permite ao espírito exercer o conhecimento adquirido no mundo espiritual. Ou seja, não tem jeito, volta para a terra do mesmo jeito. Tá bom, você evoluiu no mundo espiritual, parabéns, agora vem para cá e mostra o que você sabe. A ideia é mais ou menos essa. E aí então, na questão 166, muito lógica, pergunta-se, o espírito que não progrediu durante a sua vida corpórea, como ele fará para dar continuidade ao seu processo, ao seu progresso, à sua evolução? E os espíritos respondem, suportando a prova de uma nova existência. 10 minutos a gente fecha essas existências todas. Já mostrou ali. Vejam. Suportando a prova de uma nova existência. E ali na resposta os espíritos já fazem a diferenciação. Que encarnação é existência, não é essência. Essência é a vida. Vida é mais do que encarnação. Encarnação são existências dentro da vida. E a vida é única. Desde que Deus me criou é a mesma vida. Ora estou encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, mas sempre a mesma vida. Porque eu sou imortal, dissemos ontem. E imortal deriva da eternidade. Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Nós somos imortais, temos começo, não temos fim. Trazemos a essência da eternidade. Em não fim, mas em começo. Dissemos ontem. Então percebamos que o encarnar qualitativamente tem um efeito quantitativo, que nós chamamos então de reencarnação. E aí a questão 167, ou na questão 167, Kardec pergunta, qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? A 132 ele perguntou a finalidade da encarnação. Na 167 ele está perguntando a finalidade da
reencarnação. Agora ele quer saber por que esse tanto de vezes. Deve ter sido inspirado por algum de nós mineiros. Esse negócio de muitas vezes cansa muito, isso é custoso. Mas vejam, e os espíritos responderam: expiação, vírgula, aprimoramento progressivo da humanidade. Na questão 132, a resposta foi: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E ali na 167 foi dizer: olha, esse progresso é paulatino, ele é época a época, não dá para fazer de uma vez só. Veja, aprimoramento progressivo da humanidade. E é um elemento tão forte que na questão 330A do Livro dos Espíritos, porque tem 330, 330A, 330B. Na 330A, a pergunta que Kardec faz é um primor, aliás, todas as outras são, mas para entender o processo reencarnatório, a necessidade. Ele pergunta na questão 330A, a reencarnação está para a vida espiritual, a reencarnação está para a vida espiritual, tal qual a morte está para a vida material? O que a gente fala da morte? Que é o único fim, não é isso? A única coisa que está certa na vida, falam assim, não falam? Nós também falamos, embora queiramos dizer outra coisa, mas falamos assim também. Então veja, se a única coisa certa na vida é a morte, o que Kardec perguntou? Se a única coisa certa na vida espiritual é a reencarnação. E o Espírito respondeu: sim, vírgula, sem dúvida. Ou seja, você vai reencarnar. A única coisa certa que você está aqui agora é que você vai reencarnar. Quantas vezes? Não sei, depende. Que é a palavra que resolve tudo na doutrina espírita. Aliás, também no direito. É a palavra depende. Tudo. Você vai responder e fala, depende. Aí já resolve a falha. Como é que foi? Depende. No direito eles acrescentam uma coisinha, do caso concreto. Mas na estrutura espiritual a gente diz, depende de circunstâncias, atitudes, conhecimentos e assim vai embora. Depende. Mas vejam a força. Se a reencarnação está para a vida espiritual, tal qual a morte está para a vida material. Sim, sem dúvida. Ponto. Então vejam que é um método da aplicabilidade do objeto da lei, a evolução. Ou seja, só estamos reencarnados aqui para uma finalidade: crescer. Ninguém está reencarnado aqui para sofrer. Se sofre, é consequência de atitude. Se não sofre, é consequência de atitude. Mas não é o objeto, não é a finalidade. E sendo a lei de Deus justa, soberanamente justa, boa, Kardec faz uma outra pergunta aos espíritos, que também foi citada aqui pelo Joaquim. A questão 171. Onde se fundamenta a verdade da reencarnação? Onde está a estrutura epistemológica da reencarnação? Qual é a base para o conhecimento para dizer reencarnação existe? Então perguntou-se, onde se fundamenta a verdade da reencarnação? Em 5 minutos a gente fala essa verdade. E a resposta foi: na justiça de Deus. Na justiça de Deus. Não cansamos de repetir sempre, dizem os Espíritos. Olha como é que eles usam. Não cansamos de repetir sempre. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. A justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Lei de causa e efeito. Deus não precisa ficar regulando nada. Deixa eu anotar aqui no meu caderno. Não, hoje já é no Palm Top, já é diferente, né? No passado Deus anotava num caderninho. Deixa eu ver o que ele fez, porque eu vou cobrar isso dele depois. Anota aí o que o Simão fez, que nós temos que cobrar isso dele depois.
Não, não é assim. A lei, causa e efeito, causa e efeito. Age, resposta. Age, resposta. Agiu bem, resposta boa. Agiu ruim, resposta de igual modo, para acordar e ter atitude boas. A justiça de Deus está na lei de causa e efeito. O que tira a estrutura de Deus, justiceiro. E aí entendemos o que é Deus justo. Causa, efeito. Causa, efeito. Lógico que tem as variantes. Tem as variantes, como vemos lá no artigo 11 do capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, sobre as atenuantes e agravantes que citamos aqui ontem. Mas a justiça de Deus está na lei de causa e efeito. E lá na estrutura da resposta, baseia-se na justiça de Deus, também diz que um bom pai, porque Deus é soberanamente justo e bom, um bom pai sempre deixa aberta uma porta, artigo indefinido, uma porta, cada um tem a sua atitude, uma porta para o arrependimento dos seus filhos. Esse arrependimento nos leva ao mesmo Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, só que agora no artigo 16. Que para sanar uma falta são necessários o arrependimento, a reparação e a expiação. O arrependimento é o elemento primordial. Arrepende-se, repara-se e residualmente expia-se. A expiação é residual, por ordem natural. Mas na ordem usual, a gente expia, por isso arrepende e depois repara. A ordem natural é arrepende e expia, arrepende e repara. E se sobrar algo, expia. Não no sentido mineiro da palavra. A gente não fica espiando, olhando. É no sentido duro da palavra. Mas vejam, a ordem usual acaba mudando. A gente expia, porque não arrependeu, e aí sentiu na pele, me arrependi. E aí vou reparar. A reparação sempre precede do arrependimento. Um bom pai sempre deixa aberta uma porta para o arrependimento dos seus filhos, seja pelas veias convidativas da expiação, ou seja como a própria estrutura da escolha em arrepender-se, reparar e expiar. E é isso que nos leva então ao local de inscrição dessa lei. Vamos colocar onde essa lei foi publicada, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Que Tácito, na Roma Antiga, dizia: a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as regras que aplica em outrem. Porque a consciência a gente cria uns mecanismos de fuga. Mas é lá que está escrito. É o estado de consciência que vai estabelecer mecanismos de fuga ou não. O que Jesus já vinha dizendo quando falava do reino de Deus, quando ele dizia em 5 parábolas que o reino de Deus era de caráter interior. Quando ele falava da pesca, do joio, do tesouro, da pérola, não dá para falar cada uma delas, porque só tem 4 minutos. Mas essas 5 parábolas, que nós chamamos parábolas do reino, elas todas têm um caráter interior. Peixe se pesca dentro da água, semente se semeia dentro do sulco, o tesouro estava dentro da terra, enterrado, a pérola se acha dentro de uma ostra, o fermento age de dentro para fora. Em todas essas parábolas nós temos um elemento: interiorização. E aí Jesus arremata: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou, em outras traduções, entre vós. E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A estrutura sempre é interior. E a consciência é uma disposição interior para a reforma íntima, bem trabalhada aqui pelo Joaquim. É uma disposição interior para a reforma ou não.
E é uma disposição, porque a reforma íntima é como se nós disséssemos: aceite sua parte sombra e faça brilhar sua parte luz. Porque a gente não destrói as coisas ruins, a gente constrói as coisas boas e elas suplantam as coisas ruins. Como dizia o Cristo no capítulo 11, como dizia Paulo no capítulo 11 da sua carta aos Romanos: irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então é fazendo o certo que o errado vai desaparecendo, e não lutando contra o errado, porque o certo não vai estar sendo feito. Então é uma estrutura diferente, por isso é uma disposição interior. E essa estrutura então, esse conjunto, essa lei, alguém a resumiu. Não sei dizer quem. Alguém a resumiu e a escreveu no dolmen de Allan Kardec, no túmulo de Allan Kardec. Porque essa frase não é de Kardec. Foi escrita no túmulo dele. Que é a síntese da estrutura da lei de Deus, da lei da vida. Nascer, vida não acaba, então não tem final, tá? Ela mostrou assim, final. Mas tá bom, a encarnação tem. Veja, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Veja que síntese. Quem escreveu isso, leu tudo isso para trás. Ou se é antes, leu por antecipação. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E é tão forte, e é tão verdade. Essa lei da vida, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, na estrutura da bondade e justiça da causa e efeito, que Jesus vai dizer para Nicodemos, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João. Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E Nicodemos, com aquela estrutura de conhecimento dele, fala: Senhor, como é possível uma pessoa nascer de novo, já sendo velha? Entrará, porventura, de novo no ventre da mãe? Jesus deve ter colocado aquela carinha lá do WhatsApp assim. Porque ele respondeu para Nicodemos: como tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ou seja, na linguagem mais nossa, jovem, mas sim, pô, você não está sabendo disso? Não te espantes eu dizer é necessário nascer de novo. Veja, aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Água. A escola jônica pré-socrática, principalmente Tales de Mileto, eles defendiam a ideia que a água era o princípio primordial da vida. Tudo saiu da água. Escola eleática, escola atomista, mas ali a escola jônica é que trazia essa estrutura para dizer que tudo derivava da água. A água simboliza a matéria. Quem não nascer da matéria e do Espírito, renovação. Nascer de novo, mas não basta nascer de novo se não faz nada diferente. E aí então, nascer da água, nascer do Espírito. Nascer de novo, novamente, e renovar as atitudes. Essa é a força estabelecida na resposta de Jesus, que é a lei de Deus, que é a lei da vida. E a vida é o que de melhor nós temos. Por mais difícil que possa parecer, por mais confusa que nós possamos vê-la, é a melhor coisa que nós temos. A imortalidade, a vida. E encerrando, veja que o verbo está no gerúndio, encerrando. Gerúndio é um eterno presente. Encerrando, eu recebi uma história que me foi mandada por e-mail. Hoje ninguém mais manda coisa por e-mail, que já era uma coisa moderna, já não é mais. Hoje é pelo WhatsApp, mas me mandaram por e-mail, então já dá para ter uma ideia de quanto tempo faz. É que me mandaram uma história por e-mail que eu tenho certeza que esse fato não ocorreu, mas a história é verdadeira.
Ela é verdadeira. Só não ocorreu, mas é verdadeira. A história dizia assim, que um homem queria vender um sítio. E ele, andando pela rua, se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E aí ele disse para o poeta: poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou lá um papel, um lápis e escreveu: vende-se em encantadora propriedade, onde cantam os pássaros no extenso arvoredo ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado uns dias, o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele: e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu: nem pensei mais nisso. Depois que eu vi o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não esperemos ninguém anunciá-la para saber a maravilha que ela é. Que Deus nos abençoe a todos.